Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade que Deus nos dá de podermos estar juntos, compartilhando, estudando a palavra do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses capítulo 3, dos versículos 12 até o versículo 16. Filipenses capítulo 3, dos versículos 12 ao versículo 14, onde nós iremos juntos estudar sobre como posso me tornar mais espiritualmente maduro, Como posso me tornar mais espiritualmente maduro. Filipenses capítulo 3, versículo 12 ao versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: não que eu tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para o que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Apóstolo Paulo, aqui escrevendo à igreja de Filipenses, em Filipe, dando aquele momento de relembrar daquilo que ele já tem ensinado, dentro daquilo que a igreja já tinha conhecido. E Paulo, apóstolo Paulo, ele começa a buscar aqui esse momento de relembrar e estar colocando em memória novamente na vida da igreja sobre aquilo que ele mesmo tinha ensinado, sobre as doutrinas que ele tinha levado ali ao seu ensino da palavra do Senhor. Então esse é o momento que o apóstolo Paulo nos dá esse exemplo aqui, de que a igreja de Filipos pudesse conhecer com mais profundidade Deus, tivesse um nível um pouco mais profundo daquilo que eles já tinham tido na sua vida, desde o momento que o apóstolo Paulo aqui começou a evangelizar esse povo, doutrinar, ensinar a palavra do Senhor. E quando nós olhamos para essa carta escrita para os nossos irmãos em Filipenses, era uma igreja de grande expansão, uma igreja que expandiu também no crescimento do Evangelho, na sua vida espiritual, já atingindo o nível de maturidade cristã. Mas só que quando eles começam a olhar ao seu redor também, já existia dentro da comunidade ali muitos falsos profetas, falsos ensinadores, falsas doutrinas que ali estava a querer influenciar na igreja. E é por isso que Paulo começa a relembrar dos ensinos dele, para que as influências que já estava existindo não pudesse influenciar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então esse é o momento que o apóstolo Paulo está dizendo através dessa carta: sempre é bom nós relembrarmos daquilo que um dia foi ensinado a nós, para que no momento que vier doutrinas falsas ou vento de doutrina, nós não possamos perder o foco. Esse é o ensino de apóstolo Paulo nesse momento da igreja de Filipenses. É um texto que nós podemos ver que eles pudessem lembrar dos princípios que ali apóstolo Paulo tinha ensinado a eles sobre a vida cristã, sobre a carreira cristã, sobre aquilo que acontecia. E realmente a igreja de Filipenses já estava, a carta de Filipenses registra aqui que alguns já estavam tentando influenciar alguns ensinos que não era de acordo com aquilo que o apóstolo Paulo ensinou à igreja de Filipe. No versículo 3 ele diz: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor a mim, não me desgosta.
e é segurança para vós outros que eu escreva a mesma coisa. O que ele está dizendo? Eu vou repetir aquilo que eu falei lá no início da vida cristã, daquele momento que nós estivemos aqui ensinando a palavra, para que vocês não venham a cair nos ensinos dos falsos mestres, falsos profetas. Então, o apóstolo Paulo aqui começa a ter esse momento de alerta, de aviso para a igreja. Aqui no versículo 13 ele diz: eu vou escrever mais uma vez. E no versículo 13 nós podemos ver ali, ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para os que estão diante de mim. Apóstolo Paulo está dizendo: irmãos, eu estou aqui mais uma vez. Eu, com toda a minha experiência na vida espiritual, não é que estou dizendo que já cheguei numa maturidade, uma vida cristã perfeita. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Mas o que eu quero dizer e reforçar a vocês é que durante essas caminhadas que nós estamos tendo, o nosso olhar, o nosso foco deve estar tão somente para Cristo, para as doutrinas bíblicas, diz o apóstolo Paulo, né? Para que ele diz que nós não venhamos a olhar para trás. O que Paulo estava dizendo aqui: olha, eu fiz tantas coisas, né, na minha vida antes da vida cristã. Eu maltratei, eu fui doutor da lei, e quando eu olho para trás, não é que aquilo não me serve mais, mas uma coisa me traz à cabeça, né, na minha mente. Se eu olhar, ficar tão somente olhando para aquilo que aconteceu na minha vida, ou seja, no ministério, que lá da primeira viagem, eu posso estar estagnado, dizendo: olha, eu fiz tantas coisas já, eu vou parar, né? Às vezes a nossa vida cristã é da mesma forma, acontece conosco às vezes, de dizer: olha, já fiz tanto ministério, né? Tantas almas que eu ganhei, tanto testemunho, tantas orações, acho que vou deixar para outro irmão, outra irmã. Então o apóstolo Paulo começa a falar: olha, vamos estar atentos, né? E poder dizer: olha, nós não vamos mais olhar para trás, né? É certo, muitas coisas boas ficaram para trás, mas só se nós estarmos focados para trás, a nossa tendência é parar, ficar estagnado, não andar, né? E podemos distrair quando nós olharmos para trás, diz o apóstolo Paulo, né? Ao ponto de nós estarmos desanimados, né? O apóstolo Paulo está dizendo: olha, não vamos acomodar, vamos ir avante, vamos crescer ainda muito mais, né? Vamos prosseguir para que nós possamos estar cada dia mais crescendo na nossa maturidade cristã, né? A outra coisa que nós podemos ver, ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para os que estão diante de mim. O apóstolo Paulo diz: olha, apesar de tantas coisas, sejamos perseverantes. Vamos estar perseverantes, vamos estar nesse processo de maturidade. A única direção que devemos ter e olhar é para frente. O foco é Jesus Cristo. Se nós queremos crescer e criar uma certa maturidade, é olhar para o Senhor Jesus. E é por isso que diz: eu vou esquecer daquilo que ficou para trás. Há um texto da palavra do Senhor, e até também é texto da nossa missão Unidas, né? Durante esse ano, e o apóstolo Paulo, parece que nesse texto está dizendo: olha, vamos olhar e ouvir aquilo que Deus está dando ordem para nós. Avante, vamos marchar, o que nós fizemos lá atrás, que sirva de experiência para que nós possamos prosseguir cada vez mais. Esse é o desejo de apóstolo Paulo para a igreja de Corinto, ou melhor, de Filipenses, E a outra coisa que nós podemos ver aqui, sobre manter foco, versículo 14 diz: prossigo para o alvo, para o prêmio soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O nosso alvo, diz o apóstolo Paulo, tem que ser o Senhor Jesus.
O nosso foco é o Senhor Jesus. Não é homem, não é evangelista, não é pastor, diácono, mas o foco se chama Jesus Cristo. É Ele que vai nos dar esse crescimento na nossa vida espiritual. E Ele diz, quando Ele diz sobre foco, Ele deve ser a prioridade em nossas vidas. É esse Jesus. É dele que nós temos a fonte que jorra. Quando nós vamos beber dessa água, jamais teremos sede disso. Mas a partir do momento que nós olhamos para trás, nós iremos, como diz, distrair, estagnar, ficar parado e quem sabe, um momento de desânimo na nossa vida. O apóstolo Paulo queria ver essa igreja crescendo em maturidade cristã. Então a primeira coisa que nós podemos ver aqui, que é importante, olharmos para aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, olhar para a sua palavra, né? De acordo com o apóstolo Paulo aqui, e conhecermos cada vez mais profundamente esse Deus, né? Não apenas ficar naquele momento que quando nós um dia aceitamos o Senhor Jesus Cristo. A nossa vida cristã, a nossa vida espiritual é um processo, né? E cheio de desafio. Mas esse é o desejo de Deus, como nosso Pai, de podermos estar buscando a Ele, né? Deixar de viver aquilo que nós às vezes colocamos de prioridade em nossas vidas, de valor que nós achamos em nossas vidas, mas viver profundamente em obediência a Deus, né? Esse é o conselho de apóstolo Paulo, né? Na vida da igreja, né? Estava dizendo nesse texto, olha, a maturidade cristã, meus irmãos, requer uma reordenação da nossa vida cristã. Aquilo que nós somos, né? O apóstolo Paulo não estava dizendo que a igreja estava desorganizada, mas cada vez mais nos unirmos, nos organizarmos na nossa vida espiritual e priorizarmos aquilo que Deus tem para nós, né? Então esse é o desejo de apóstolo Paulo, né? Na vida da igreja, e ele diz reordenar, né? A nossa vida cristã. E não somente isso, ele diz para agradar-me e obedecer ao Senhor Jesus. Então nesse texto que nós podemos ver, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, aquilo que vocês aprenderam comigo, dentro da Escritura Sagrada, não deve apenas ficar cheio, né, na sua vida, mas tem que testemunhar daquilo que Deus tem feito na sua vida. Então a chave para a maturidade é a perseverança. O apóstolo Paulo enfatiza muito sobre a perseverança. Quantas coisas talvez você e eu temos enfrentado de desafio, influências às vezes que parece boa, né? Mas ele diz, persevera naquilo que eu tenho ensinado, né? Essa é a palavra de Deus para todos nós. E ele diz, olha, que você tenham essa prática de disciplina espiritual na sua vida. Então ele começa a ler ali, a recordar para os irmãos, dizendo quais são essas disciplinas espirituais que nós devemos ter para um crescimento, para um amadurecimento na nossa vida espiritual. A primeira coisa diz, é a palavra do Senhor, não tem outra, né? Você vai se orientar, você vai em algum lugar, né? Você vai buscar a palavra do Senhor, para que aquele dia Deus possa dirigir a sua vida. Então o crente maduro, né? Ele diz, qualquer coisa, qualquer atividade, seja menor que for, aos olhos humanos, ele busca a Bíblia para a sua orientação. E ele diz outra coisa, irmãos, para que nós possamos crescer, é oração, é falar com Deus. E a outra coisa da disciplina que nós temos é comunhão. Quando ele diz comunhão, ele está dizendo, não deixemos de congregar
com os nossos irmãos. Eu acho que ninguém pode aumentar ou crescer a sua comunhão isolado, sozinho. É por isso que Deus deixou a igreja, para que você possa ter comunhão com o seu irmão. É por isso que Deus deixou a igreja, para que nós possamos estar orando a favor de alguém, ou você recebendo a oração. É por isso que Deus nos deu a oportunidade de estarmos congregados para o seu serviço. Você pode abençoar alguém com o seu serviço, ou você pode ser abençoado com o serviço de alguém. Tudo isso envolve a maturidade. É aquilo que nós falamos domingo. O amor da igreja de Tessalônica era um amor prestativo. É exatamente isso que eles aprenderam, quando nós podemos ver aqui. E ele diz: olha, lembra que vocês são a habitação do Espírito Santo de Deus. Quem vai te habilitar não é seu conhecimento, não é aquilo que você faz como esforço humano. Quem vai te habilitar, quem vai te capacitar é o Espírito Santo de Deus. Se a palavra de Deus, quando nós olhamos para esse momento que Deus tem nos dado de estarmos buscando esse momento de olhar sobre o nosso relacionamento com Deus, a que nível nós estamos como filhos e filhas dele, né? Que maturidade nós já alcançamos. Gálatas 5,16 diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Quando ele diz esse versículo, digo, porém, Gálatas 5,16, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne. No grego, no original, está falando sobre caminhar mesmo, tá? Eu vou caminhando, mas a minha vida, a minha mente está ligada em Deus. A minha mente está orando por alguém. A minha mente estou buscando como servir alguém. E é por isso que ele diz: andai no Espírito, no seu caminhar do dia a dia. Então a vida cristã, a maturidade cristã é isso. Então ela não está resumida aqui na congregação, na igreja, no templo, mas ele diz, é no nosso andar, né? Espírito, a palavra que nós podemos olhar aqui, é aquele momento de, como nós falamos, é você estar caminhando. Você vai caminhando para o seu serviço, caminhando para a sua atividade doméstica, caminhando para a sua lavoura, mas você está ali, sabendo de que tudo aquilo que você está fazendo para honrar e glorificar a Deus, né? Uma pessoa madura que possui atributos louváveis de coerência, ele satisfaz uma pessoa que inspira, ele inspira pessoas, né? Se você é aquela pessoa que já inspira outras pessoas a louvar, a fazer algo dentro do trabalho do Senhor, pode ter certeza que você já está no caminho de maturidade. Então a palavra do Senhor, dita pelo apóstolo Paulo nessa carta de Filipenses, ele diz: olha, nós devemos cada vez mais buscar a maturidade, o crescimento na nossa vida cristã, ter essas qualidades, né? Porque se nós temos essa qualidade, você vai ser uma pessoa que inspira outros a fazer o mesmo que você está fazendo. Quantos aqui, a partir da minha pessoa, já inspirou alguém a estar aos pés do Senhor? Já inspirou alguém a fazer algo para a obra do Senhor? Já inspirou alguém para fazer coisas boas? Crente maduro é assim, apóstolo Paulo está dizendo, quando ele diz, prossigo para o alvo, ele está dizendo, olha, não é que já alcancei a perfeição, mas busco a cada dia. Se apóstolo Paulo
um homem, um missionário experiente, que fez a 3ª viagem e até começou a 4ª viagem, evangelizou e fundou várias igrejas. Ele está dizendo ainda que está nesse caminho de buscar a maturidade. Imagine eu e você. Ele entende aqui que a perfeição só teremos quando nós estivermos com o Senhor Jesus Cristo. Mas ele diz: olha, eu quero que vocês continuem a lutar, a ter esse foco nesse evangelho de Jesus Cristo, que vocês vão crescer. Nós devemos buscar esse momento. E o apóstolo Paulo está dizendo: olha, vocês como cristãos, use os dons que vocês têm para o bem. Por que o apóstolo Paulo estava dizendo isso à igreja de Filipos? Porque alguns falsos profetas estavam talvez influenciando alguns irmãos. Olha, usa esse dom para você ganhar, usa esse dom para você ter lucro na sua vida pessoal. E o apóstolo Paulo vem a reafirmar aos nossos irmãos: olha, use o dom que você tem para o bem, para o crescimento da vida espiritual dos irmãos, para que haja edificação na vida dos nossos irmãos e para que haja pessoas arrependidas e entreguem a sua vida ao Senhor. Isso é influência, isso é inspirar alguém. Você tem sido referência. Quando nós estamos estudando esse tema sobre maturidade, o apóstolo Paulo está dizendo: olha, você seja uma referência à comunidade da Moreira, em todo e qualquer lugar que você for, seja na atitude, seja em palavra, seja em tudo que você fizer, mas que ali possa estar estampado Cristo Jesus na sua vida. Então nós devemos buscar esse momento, buscar a palavra, através da palavra do Senhor, os ensinamentos dele, que o apóstolo Paulo está falando à igreja dos nossos irmãos aqui de Filipenses. Busque a palavra, ore por alguém, ore para arrependimento de pessoas, ore para abençoar as pessoas. Tem esse momento de jejum. Diz: se você está precisando de ter esse momento, um momento de derramar diante de Jesus, de Deus, faça. O apóstolo Paulo está dizendo aos irmãos aqui: a oração leva a nós a intimidade com Deus, nos leva à intimidade com Deus. Também o jejum. Você já tem inspirado alguém? Você tem sido referência para alguém? O apóstolo Paulo diz isso, que nós sejamos dispostos a amadurecer cada vez mais. Quando nós estamos aqui juntos, dispostos a esse amadurecimento, nós iremos desfrutar muito mais as bênçãos de Deus em nossas vidas, que Ele preparou para você e para mim, através do Senhor Jesus Cristo. Esse é o desejo de Deus para todos nós, que estejamos dispostos a estar sendo maduro, para que possamos desfrutar das bênçãos de Deus que Ele tem para você e para mim. E que Deus venha nos abençoar durante esse momento que nós estamos tendo. Na próxima quarta nós iremos olhar e ver, refletir sobre a marca de um cristão maduro versus a imaturidade. Aí iremos ver em que estamos encaixados diante daquilo que Deus espera de nós,
O que Deus espera de nós é um amadurecimento na nossa vida cristã. Coríntios vem a falar, é aquele texto que nós sempre falamos, porque há pessoas que dormem, porque ainda, talvez, não tem esse desejo. A fonte é Jesus. Quando você deseja alguma coisa, nada vai te distrair. E é exatamente o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. O nosso foco deve ser o Senhor Jesus. Está vindo falsos mestres, falsos profetas, talvez colocando palavras, versículos que às vezes podem enganar. Mas sejamos atentos, não olhemos para trás, porque se nós olharmos para trás, podemos estagnar, distrair, envolver com outras coisas, e nós não iremos avançar. Lembre-se, a ordem de Deus para Moisés é avançar, e essa mesma mensagem é para nós: avante, avance, vamos prosseguir, e que Deus venha nos abençoar. Amém.